Primeiro ponto é considerar se é exatamente uma parábola ou não. Sim. Se é uma parábola ou não. Então, quem entende que é uma parábola tem um pouco mais de elasticidade para falar assim, como é uma parábola, então não é que existiu aquela história e tal. Sim. Quem entende que não é uma parábola, e aí tem menos espaço vai ter que aceitar como um fato aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus Cristo descreve, né? Mas seja como for, às vezes que Jesus fala do inferno, e eu falei agora há pouco que a pessoa que mais fala do inferno na Bíblia é Jesus, ele trata como sendo eterno, e ele trata como sendo local, e ele trata como sendo literal. Então, para Jesus é literal, para Jesus é eterno, para Jesus é um lugar. Entendi. Pastor Cavalcante, por que as pessoas, até mesmo alguns líderes, tentam amenizar a doutrina do inferno? Por exemplo, os católicos colocam como purgatório, como foi mencionado agora, os adventistas e até mesmo universalistas. Eles tentam amenizar essa doutrina que é tão preciosa, importante para nós. E por que eles fazem isso? Vamos lá. É uma pergunta que seria interessante para até mesmo Você para o falou público. católicos, adventistas, universalistas. Vamos lá. São visões completamente... vamos lá. O católico, ele não menospreza... O inferno católico é o mesmo que nós cremos. Mesmo protestante. Mesmo inferno. A diferença é que o católico defendia. Porque o Papa que morreu agora, o argentino. O Mário Bergoglio, eu esqueci o Francisco. Ele deu fim no purgatório. Então não tem mais purgatório. Fechou o purgatório. O Papa Francisco fechou o purgatório. Mas, como o assunto não é purgatório, é inferno, então o inferno católico é o inferno que nós cremos. Tá certo? Tá. A diferença é que eles acreditavam, alguns católicos defendiam essa ideia de que tem o purgatório. E o purgatório é para quem comete pecados veniais e não pecados... eu esqueci o nome que eles falam, de morte. Tá certo? Capitais. Tá. Pecados capitais. Então, os pecados capitais se resolvem no inferno. E os pecados veniais se resolvem no purgatório e depois você vai para o inferno. Mas quando chega no inferno, que é o assunto, então é o mesmo inferno. Já o adventista é uma construção completamente diferente. Porque o adventista, ele acha, ele entende que um inferno eterno, ele macula a justiça de Deus. Então, tipo assim, o pensamento adventista, e não só adventista, tá? Adventista, Testemunho de Jeová. O adventista é muito parecido com o Testemunho de Jeová em alguns aspectos. Nesse, por exemplo. Sim. Eles dizem o seguinte, como que uma pessoa vive 70, 80, 90 anos, e aí Deus vai colocar as pessoas no inferno eternamente? Não é justo. Não é justo. E se você pensar do ponto de vista da lógica, se você pensar com essa cabeça, você fala assim, caramba, é verdade. Não é justo. Só que o pessoal que fala sobre isso, eles esquecem duas coisas. Primeira, quem disse que o inferno é eterno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que disse. Tá certo? Para o vergonha e desprezo eterno, sempre é eterno. Segunda informação. Eles não pensaram que na volta de Jesus acontece um cataclisma no mundo e o fim dos tempos. O fim de todo o sistema de contagem de tempo acontece na volta de Jesus. Por exemplo, o sol escurecerá. O sol escurece. Imagina que a lua não dará mais a sua luz, como diz Mateus, na volta de Jesus. Se o sol escurece, como é que amanhece o dia? Como é que tem um amanhã? Como é que tem um amanhã? Então não tem um amanhã. Se não tem um amanhã, que dia é hoje? E amanhã não chega. Ou seja, quando Jesus Cristo volta, todas as consequências são eternas. Porque a contagem de tempo acaba. Não tem mais. Quando a gente fala eternidade não é um tempo muito grande. Não é um tempo que demora a passar. Eternidade é a ausência do tempo. Então, todas as consequências
Depois, até o dia da volta de Jesus, daquele dia para frente, todas as consequências são eternas. Por isso a salvação é eterna e a perdição é eterna. Então, essa pequena compreensão, na minha opinião, resolve essa ideia de que não é justo. Então, se você pensar do ponto de vista da justiça, o céu é mais injusto que o inferno. Porque, pensa comigo, quem vai para o inferno? Vai porque Deus é mau ou vai porque a pessoa merece? Vai porque a pessoa merece. Então ela merece, então não é injusto. E quem vai para o céu? Vai porque a pessoa é boa ou vai porque... Pela graça divina. Ela merece? Não. Não. Então, do ponto de vista da justiça, o céu é mais injusto, né? Porque ninguém merece pro céu e vai. Agora, pro inferno você merece. Agora uma nesse pergunta. pensamento calvinista, pastor, não sei, qual que é a sua linha de raciocínio? Porque os calvinistas, né, reformadores, já está praticamente, Deus elegeu alguns e outros não. E isso parece um Deus mau, um Deus sádico. Na minha opinião, e eu não quero ser mal educado, contundente, né? Mas vamos lá. Fica à vontade. A doutrina calvinista, o podcast de vocês chama Cristosofando, parece que vocês gostam de filosofia. Sim. O calvinismo, ele herda uma filosofia pagã, que é o determinismo. O determinismo é pagão, o determinismo é aristotélico, o determinismo é de Aristóteles, né? Que tudo está determinado, tal, não sei o que lá. Então, essa ideia de que é um jogo já determinado, um jogo definido, na minha compreensão, isso macula o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele, se a gente assumir que Deus determinou e decretou tudo que está acontecendo agora, eu faço a pergunta: o crime que está acontecendo agora está acontecendo porque a pessoa está obedecendo Deus para cometer o crime ou porque ela está desobedecendo Deus? Ele está cumprindo uma ordem de Deus. E se cumpre uma ordem de Deus, não pode ser punido. Exato. Então, então essa ideia do determinismo é um problema. É um problema. Sempre foi um problema. Porque, na minha opinião, macula o Deus bíblico. O Deus bíblico não é isso. Um Deus que determinou tudo não pode mandar profetas. Porque se ele determinou tudo, por que ele está mandando um profeta? O que o profeta faz na Bíblia? O profeta chega lá e fala: pessoal, e aí? O que nós combinamos? Não é assim. Sim, assim diz o Senhor, vocês estão em pecado, tem que mudar, não sei o quê. Ué, se foi Deus tentando buscar a redenção, a salvação. Deus que determinou tudo não podia mandar profeta. Se ele manda profeta, é porque ele não está concordando com aquilo. Então a gente tem que pensar assim, ó. A relação de Deus com o homem é uma relação de determinação ou de anuência? Ele determinou tudo aquilo ou ele não concorda com aquilo e ele vai intervir? Porque um Deus que determinou tudo não podia interferir. Por que ele está interferindo e dizendo: vocês estão, isso não foi é, ele que determinou, eu não quero que seja assim. Foi ele que determinou a escravidão dos hebreus, então por que mandou Moisés? Entende? Então, tem toda uma questão aí na soteriologia que vale a pena parar, assim, tal, não querendo ofender nem nada, mas na minha opinião, o calvinismo herda um pouco bastante do determinismo pagão.